Macron tá todo amostradinho, né? Tá amostradinho, mostrando as mangas, cantando de galho e falando alto. E a Rússia já viu a resposta de Macron como uma ameaça e compara ele a Napoleão e Hitler. Essa foi a resposta do Vladimir Putin. Vamos ver até onde vai chegar isso. E hoje eu vou trazer uma matéria aqui que eu não trago há muito tempo desse canal, que é o UOL. Quando o Pablo Marçal era candidato lá à prefeitura, eu trouxe bastante matéria aqui da UOL. São aquelas figurinhas tarimbadas já, que são bem enviesadas para o lado da esquerda, mas hoje eu vou trazer essa matéria aqui falando sobre a resposta do Putin. Mas vamos entrar lá, matéria, tá? Matéria é essa. Deixa eu voltar aqui, só para pedir uma coisa para vocês. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, aperta o sininho das notificações e comenta bastante. Afinal de contas, nós estamos aqui todos os dias trazendo matéria para vocês, para que o canal também cresça, seja relevante. É importante que vocês comentem. Vamos lá, matéria sem enrolar. E quando a gente vê a resposta da Rússia, só para a gente pôr um ponto final nessa história, depois a gente volta a falar sobre essa possibilidade de guerra, a gente vai ter convidados para falar sobre isso, mas eu também quero entrar na história do agro com você. Só uma última questão relacionada à guerra. A gente estava vendo agora a resposta da Rússia em relação às declarações de Emmanuel Macron, né, que foram muito fortes e que estão trazendo aí, né, toda essa preocupação do mundo em relação ao que pode vir no armamento europeu. A Rússia se manifestou dizendo que o discurso foi extremamente combativo. O porta-voz do Kremlin falou que a ameaça nuclear de Macron representa uma ameaça à Rússia e que as declarações dificilmente podem ser vistas como um discurso de um chefe de Estado e que está pensando na paz. Pelo contrário do que foi dito, pode-se concluir que a França está mais focada na guerra, na continuação da guerra. O porta-voz voltou a dizer que a Rússia considera inaceitável a presença de tropas da OTAN na Ucrânia e que isso significaria a entrada oficial desses países na guerra. E aí, complementando, nessa atitude dos Estados Unidos de suspender o compartilhamento de inteligência com a Ucrânia, né, foi um apoio, mais um apoio dado aí à Rússia, decisão tomada depois justamente do anúncio de Donald Trump de interromper o envio de ajuda militar ao país. E a Ucrânia depende, né, no campo de batalha, justamente desses dados que são coletados por satélites, drones, aviões, reconhecimento que operam na região. Nesse momento, o Jamil, qual é a fotografia, qual é o cenário atual dessa guerra entre Rússia e Ucrânia? Como que a gente pode entender essa resposta da Rússia ao mundo? Olha, Fabiola, é muito complicado a gente entender hoje exatamente qual é o cálculo político e militar que faz a Rússia. Eu não sei se vocês acompanharam o Sergei Lavrov, o chanceler russo, comparou o Macron a Napoleão e Hitler, né? Ou seja, obviamente o tom está sendo elevado, não há nenhum tipo de constrangimento nem de um lado nem do outro em colocar, obviamente, essas ameaças. É curioso, claro, a Rússia dizendo que aquilo ali é claramente uma ameaça, quando ela, no começo da guerra, não sei se vocês se lembram, quando teve a primeira invasão, e aí Vladimir Putin faz um pronunciamento à nação, diz que quem se colocar entre os russos e suas ambições ali na Ucrânia teria uma resposta como jamais viram. O jamais viram, obviamente, foi interpretado como, obviamente, o uso de armas nucleares. Então, não é a primeira vez que a ameaça é feita. Na minha opinião, e aí é uma opinião minha, o que é assustador de tudo isso é que nós estamos falando em ameaças nucleares de um lado e do outro, né? Agora, eu não sei, eu vou perguntar para alguém um pouco mais experiente do que eu, não falei mais velho, Josias, mas um pouco mais experiente do que eu, se desde o final basicamente da Guerra Fria, ou até da crise dos mísseis, se uma ameaça nuclear fazia parte do cenário internacional de declarações oficiais de governos às nações, ou seja, de entrevistas coletivas. Isso é realmente, na minha opinião, uma transformação profunda de tudo que a gente está vivendo. Quando você tem, vamos dizer assim, o espaço, ou quando você acha que você tem um espaço político de fazer uma ameaça nuclear, eu estou falando tanto da França como da Rússia, obviamente, né? O que significa tudo isso? Agora, você não faz uma ameaça nuclear e depois, obviamente, esquece dela, né? Porque senão ela também não vigora. Ela não tem como você falar, não, eu nunca disse isso. Não, disse, né? Tanto os russos disseram como os franceses agora, tentando mostrar, vamos dizer assim, uma solidez na sua relação militar com o resto da Europa.
Eu, sinceramente, vejo isso com muita preocupação. Sobre o territorial na Ucrânia, sem dúvida nenhuma, uma negociação vai ter que acontecer. Eu queria voltar aqui, Fabiola, no aspecto das negociações. Por quê? Qual era o ponto da proposta de Zelensky, o seu plano de paz? O plano de paz do Zelensky queria dizer o seguinte, ou colocava o seguinte, a gente só vai negociar com a Rússia quando os russos se retirarem dos territórios invadidos. Ou seja, a negociação só vai acontecer quando essas tropas saírem dos territórios invadidos. Putin disse à delegação brasileira, isso já há mais de um ano, Putin mesmo disse para uma delegação brasileira que foi até Moscou, que se ele aceitar isso, seria sua capitulação. Ou seja, ele estaria admitindo uma derrota ao se retirar. Ele não iria se retirar para negociar. Muito bem. Do outro lado, nós tínhamos o governo russo dizendo, claro, queremos negociar, mas, obviamente, esse território é nosso. Então, a negociação nunca caminhou nesse sentido, porque, de um lado, você tinha uma exigência que, do outro lado, obviamente, ela não era cumprida. A grande dificuldade hoje é colocar esses dois para negociar. De um lado, insisto, um reconhecimento da invasão, porque, basicamente, o que Donald Trump fez foi dizer, ok, a invasão aconteceu e ela vai existir. Ele, de uma certa forma, deu a vitória para Vladimir Putin. Do outro lado, tem, obviamente, a Europa extremamente preocupada. Qual é a preocupação? Bom, se a gente tem um acordo de paz, um cessar-fogo, que, de alguma forma, dá um prêmio para Vladimir Putin, qual a garantia que a gente tem que amanhã, ou ano que vem, ou daqui a 10 anos, ele não repita justamente essa estratégia em outro lugar, na Estônia, na Lituânia, por que não na Moldávia, e tantos outros lugares que fazem fronteira entre a Europa e a Rússia. Eu só sei que a guerra sai cara. Sai cara porque ceifa vidas também. E a gente vê aquele conflito ali, quantas e quantas milhares de pessoas aí que morreram por conta daquele conflito ali, que o Putin, né, ele invadiu sim o país ucraniano ali, a Ucrânia, e houve o revido, né, a Ucrânia não iria ficar parada, buscou seus apoios, né, junto aos Estados Unidos, a OTAN e tudo, e muitas pessoas morreram dos dois lados. E a guerra, quem sai na pior sempre é a população, é o povo, e não os governantes. Zelensky está lá com seus bolsos cheios de dinheiro, o Putin também com o bolso cheio de dinheiro, e o Trump também com o bolso cheio de dinheiro, e também o Macron com um bolso cheio de dinheiro. O que a gente espera é que venha a paz mesmo. E esse tom de ameaças aí fica um pouco mais pesado, né? Porque o Emmanuel Macron veio, gritou alto falando, né? Mas a gente sabe que a Europa, ela não está com esse poder aquisitivo de dinheiro em alta, não. A Europa tem passado por crises e ela não é forte em armamento. Por isso precisava da proteção dos Estados Unidos ali também, para que o Vladimir Putin não avançasse sobre a Europa. E está uma situação bem complicada agora, porque a Europa está com medo do Vladimir Putin invadir mais países e o Macron deu a resposta. E vamos ver o que vai acontecer. Mas vamos orar, pedir a Deus aí, porque a previsão aí são de dias difíceis para o mundo inteiro, né? Vai ter sanções econômicas. Deus queira que não aconteça nem mais uma guerra aí, mas a guerra já começou financeiramente e vai respingar no mundo todo. E eu quero trazer uma outra matéria aqui para vocês agora, tá? Que não é sobre mundial, é coisa do Brasil. E o Brasil tem sido notícia diariamente fora do mundo. E não é fora do Brasil e o mundo afora. E não são notícias boas, sempre escândalos de corrupção, o judiciário, né, com as questões das perseguições aqui no Brasil. E dessa vez, o ministro da vez não é o Alexandre de Moraes, e sim o Dias Toffoli. Teve uma ONG que ela citou o Dias Toffoli
em um desmonte ao combate à corrupção na América Latina. Ela citou para a OEA, fez denúncias para a OEA. Pode ser, sim, o efeito Trump, que já está dando forças para as outras pessoas denunciarem? Pode ser, sim. Eu vou trazer essa matéria agora para vocês, que é da revista Oeste, citando a fonte para vocês. E a organização não governamental Transparência Internacional denunciou na OEA o enfraquecimento do combate à corrupção na América Latina. No documento, a ONG usa como principal exemplo a anulação de provas de leniência da Odebrecht pelo ministro Dias Toffoli do Supremo. A ONG argumenta que essa decisão gerou um precedente que beneficia réus em diversos países e dificulta a cooperação judicial internacional em casos de corrupção. Anteriormente, Toffoli havia determinado uma investigação sobre a atuação dessa entidade, que foi posteriormente arquivada pela Procuradoria-Geral da República, mas encaminhada para avaliação da Controladoria-Geral da União e também da Advocacia-Geral da União. Tayana, mais uma vez o Brasil sendo destaque internacional, infelizmente pelo desmonte aí do combate à corrupção no caso da Operação Lava Jato. Paula, como eu mencionei essa semana e semana passada também, esse é outro nome que é comentado, que é dito aqui nos bastidores do Congresso americano e nos escritórios de articulistas do Partido Republicano, Dias Toffoli. São 3 nomes que andam falando muito por aqui. Fábio Shor, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Claro, além do número 1, que é Alexandre de Moraes. Naquela ação do Rumble e das empresas de mídia do Donald Trump, ação protocolada contra Alexandre de Moraes em um tribunal da Flórida, ali há 3 páginas explicando como Toffoli abriu, né, o famigerado 4781, depois como ele foi cair nas mãos do Alexandre de Moraes como relator e como isso acabou se desenrolando em todo um esquema de censura institucionalizada no Brasil através do Supremo Tribunal Federal, /TSE, /ministros. Então, essa ONG citando Toffoli, né, relatando aí o desmonte do combate à corrupção, Operação Lava Jato é muito famosa aqui fora, muito. Todos aqui que acompanham as notícias internacionais sabem do car wash. Se você falar, você sabe da Operação Car Wash Brasil, as pessoas sabem até num contexto geral. Podem não saber os detalhes, já que nós estamos falando de anos, né, da Operação Lava Jato, mas o tal do car wash aqui todo mundo conhece e sabe que foi uma operação no Brasil de muito, muito sucesso contra a corrupção, né, endêmica no Brasil. Então, Paula, naquele quebra-cabeça que a gente vem falando, que os americanos vêm montando com paciência sobre o Brasil, você pode ter certeza que esse relatório da Transparência Internacional, citando Dias Toffoli, vai ser mais uma pecinha nesse monte de papel em cima da mesa, mostrando que de fato é o Brasil. É isso aí. Vai estar mostrando de fato que é o Brasil. E pelo que a Ana Paula Henkel falou, tem mais gente, né? O Toffoli também está ali entre a lista das pessoas que os republicanos estão de olho. E começou as denúncias aí, infelizmente, mais uma vez, os nossos ministros aqui do STF sendo notícia internacional através de corrupção, de perseguição. E, infelizmente, isso é o que está acontecendo no Brasil e essas notícias colocam o nosso país, colocam o nosso Brasil em uma situação muito ruim, né? Eu conheço pessoas que moram no estrangeiro, né, que relatam que quando falam, eu sou brasileiro, as pessoas falam, nossa, que ruim lá no seu país, né, a corrupção, o que está acontecendo no seu país. Então, infelizmente, aos olhos do mundo, nós estamos sendo vistos como um país corrupto, com governantes corruptos, judiciário aí, no mínimo, parcial. Infelizmente é isso que nós temos visto fora do Brasil aqui, o Brasil sendo visto dessa forma, e isso é de deixar a gente muito triste. Então esse foi o nosso editorial de hoje. Meu nome é Denis Gonçalves, estou sempre trazendo vídeos para vocês aqui. Se você quer fortalecer um canal de direita, um canal conservador, que protege as pautas do conservadorismo, do povo de direita, aqui é o seu canal. Meu nome é Denis Gonçalves. Curta, compartilhe, se inscreva, aperte o sininho das notificações e, muito importante, que você comente. Deixe nos comentários. Denis, fiquei até o final e estou comentando aqui. Forte abraço
e até o próximo vídeo.